Beleza, galera. Então, bom dia. Hoje é 2 de agosto, 2 de agosto de 2021, segunda-feira. O tempo passa, né? O tempo voa, então já estamos aí no nosso último mês de aula. E para a gente se organizar, como a gente sempre faz, né? E na unidade 4, certo? Praticamente, né, essa unidade, ela engloba variáveis aleatórias contínuas e discretas. Nós estamos vendo as discretas, então praticamente concluímos já as discretas, né? E na próxima aula nós vamos iniciar o estudo das variáveis contínuas para finalizar essa unidade 4, tá certo? E hoje eu vou fazer uma revisão geral, né, falar um pouquinho sobre a distribuição de Poisson, que foi a única que eu ainda não falei em aula síncrona, né? Só na aula que eu passei o vídeo, e vou falar também sobre um trabalhozinho que já vai valer como atividade computacional 2, né? Vocês devem lembrar, nossa disciplina, ela tem duas formas de notas, né? Que é a parte de TDs, né? Os TDs que vocês têm feito, e também as atividades computacionais. Vocês já fizeram uma, né, e fizeram 4 TDs. Nós vamos ter outro TD essa semana, o quinto, certo? E nós vamos ter uma atividade computacional para a semana que vem, que eu vou explicar essa atividade hoje, tá bom? E aí já estão perguntando sobre as notas, né? Realmente eu estou atrasado, né? Notas, eu tentando finalizar tudo. Tem outras turmas aí, mas a previsão realmente é que saia essa semana. Não gostaria que passasse, não, sabe? Tá passando do tempo já, então a previsão é a gente fazer um esforço para soltar essa semana. Mas eu sei que eu já prometi outras vezes para trás e não consegui cumprir, então não vou prometer mais nada, mas vou fazer o possível para ir soltando o mais rápido assim que der. De todo jeito, vocês estão vendo aí, né, a atividade computacional, eu passada que seria aberta e que a data exata de entrega seria definida na abertura da atividade. Então, eu vou abrir ela aqui no SIGA ainda hoje e vocês vão ter como data de entrega a sexta-feira da semana que vem. Então, vocês têm aí praticamente 2 semanas para fazer essa atividade. Na quarta, hoje a gente vai fazer alguns exercícios de revisão das distribuições discretas, e aí eu já abro o TD5 na quarta-feira. A gente já entra em outro assunto na quarta, tá? Mas eu abro o TD5 para que vocês possam fazer. Eu vou dar aí até sexta, quarta a sexta, para vocês fazerem esse TD, tá bom? Sobre as distribuições discretas. Ou seja, nós temos as variáveis aleatórias discretas, né? Função de probabilidade, função acumulada, distribuição acumulada, média e variância. Isso foi o nosso TD4, né? As propriedades da média e da variância. E agora estamos estudando as distribuições discretas, que são formas específicas de algumas variáveis discretas. A binomial, a uniforme discreta, a geométrica, né? Vimos também a binomial negativa, e agora vamos ver a de Poisson. Então, essas distribuições especiais caem nesse TD agora, tá bom? E isso é também o assunto da nossa atividade computacional. Beleza? Então, vocês vão ver aqui, né, a parte de distribuições discretas, né, eu mostrei já esses slides, ele tem aqui a uniforme discreta, que é aquela variável onde todos os resultados têm a mesma probabilidade, né, e que se esses resultados forem valores consecutivos, a gente vai usar essa fórmula para o valor médio e essa daqui para a variância. Então, a gente já sabe também que cada distribuição discreta, cada distribuição dessas especiais, ela tem uma fórmula específica para a função de probabilidade. Quando a gente substitui isso aqui na equação do valor médio, ele vai me dar uma fórmula específica do valor médio para aquela distribuição. E a mesma coisa quando eu substituo essa função na fórmula da variância. Ele vai me dar uma equação específica para a variância daquela variável ali. Então, quando o meu problema tem uma variável que eu identifico como sendo uniforme discreta, eu vou usar essas fórmulas, pelo menos no caso em que ela é uniforme discreta, com valores consecutivos, né? Eu vou usar essas fórmulas para calcular média e variância. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, na binomial. Vocês lembram como é que era a binomial? Então, a binomial, a geométrica e a binomial negativa, elas todas se baseiam na noção de experimento de Bernoulli. Eu até posso
lembrá-los, para quem não está lembrado, né? Aqui, ó, que eu tinha feito na aula passada, né? Experimento de Bernoulli é quando você tem um espaço amostral, em tudo que pode ocorrer, e você define um evento de interesse, né, que é o teu sucesso. Esse evento tem uma certa probabilidade, e aqui você tem uma situação dicotômica. Toda vida que você executa esse experimento, que você observa esse experimento ocorrer, ou vai ocorrer o A, ou vai ocorrer o sucesso, ou não, né? Então, o sucesso ocorre com probabilidade P, o não sucesso, a não ocorrência dele, com probabilidade Q, ou 1 menos P, certo? E a gente repete sucessivamente isso várias vezes, são as repetições sucessivas e independentes do experimento. E aí, dentro desse contexto, a gente define 3 tipos de distribuição. A binomial é quando eu tenho um número fixo, n, de vezes, eu repito, eu tenho n objetos, por exemplo, que foram sorteados, né, de uma população, então eu estou fazendo isso aqui n vezes, e eu conto quantas dessas n vezes são sucesso. Isso é a minha variável binomial. Ou eu vou repetir até encontrar o primeiro sucesso. Eu não disse quantas vezes, quantas repetições ou quantos objetos eu tenho. Eu apenas conto, repito, testo, até chegar no primeiro sucesso. Essa é a minha distribuição geométrica. E, por fim, eu posso repetir isso e não parar no primeiro sucesso. Continuar até o segundo, terceiro, quarto, enfim, eu defino um valor R e paro quando essa quantidade de sucesso ocorre. E isso é a minha distribuição binomial negativa, certo? Tem um microfonezinho aberto aí, fechar, ajuda. Beleza? Então, só alguns exemplos aqui dessas distribuições. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, esse aqui era outro que eu queria mostrar. Aqui, esse aqui, só lembrando, né, esse arquivo aqui está lá no SIGA, né, com todas as fórmulas, tá, definição de todas as distribuições que nós vimos. Então, vocês podem sempre estar consultando esse arquivo aí, bem interessante. Tinha aqui, era aqui, né? Pronto, aqui, ó. Esse exemplo aqui, né? Ele dá algumas opções e você precisa dizer qual é a distribuição de probabilidade. Então, tem um item aqui que eu vou pular, porque vai ser a distribuição de Poisson e a gente ainda não viu, mas no item A, ele tem um shopping center e a variável que ele está definindo, Z, ela é a quantidade de pessoas que passam em frente a uma loja até que uma entre. O cara está na frente de uma loja vendo os clientes passarem. Passou um, passou dois, passou três, passou. Aí quando foi no 12º, puf, entrou na loja. Aí ele contou 12, certo? Então essa é a variável aleatória dele. Se você chegar lá em outro horário e fizer a mesma observação, obviamente que você vai ter um resultado diferente. Talvez o segundo cliente já entre na loja, talvez o 25º é que vai entrar primeiro na loja. Então entrar na loja é o teu sucesso, né? E cada cliente que passa é uma repetição do experimento. Ou seja, você tem uma situação dicotômica, certo? Cada cliente que passa ou vai entrar na loja ou não vai entrar na loja, certo? Então é isso, é um sorteio. Você está sorteando uma pessoa da população. Se ela passar direto, ela está aqui no evento a complementar. Ela não foi um sucesso, ela não entrou na loja. Se ela entrar, ela está aqui. E aí você vai repetir esse experimento até o primeiro sucesso ocorrer, ou seja, até a primeira pessoa entrar na loja. Portanto, é uma distribuição geométrica, tá bom? Um exemplo aí de distribuição geométrica, né? Não era aqui, era aqui. Meu Deus, eu estou perdido. Aqui. Na letra B, X é a quantidade de veículos que atravessam um semáforo durante o período verde. Esse era o que eu ia pular, porque vai ser Poisson, né? Um grupo de 5 pessoas tomadas aleatoriamente, num grupo de 5 pessoas tomadas aleatoriamente, Y é o número de pessoas com ensino superior completo. Então vejam a diferença aqui. O que é que esse exemplo C parece com o A? Ele parece porque nós também temos uma situação em que apenas 2 coisas podem acontecer, que é, eu sorteio uma pessoa e ela tem ensino superior completo ou não, certo? Então, o A, agora, o meu sucesso é a pessoa ter o ensino superior completo. Então, de novo, eu tenho uma situação em que cada vez que eu pego alguém,
ou tem o ensino superior ou não. Sendo que agora eu vou repetir, não indefinidamente, mas um número fixo de vezes. Quantas? 5, porque eu sorteei 5 pessoas ali, segundo o problema. Tá? Então eu tenho n igual a 5, eu repeti 5 vezes. E o que é que eu vou contar? Quantas dessas 5 pessoas têm o ensino superior completo? Pode ser que nenhuma tenha, dos meus 5 pessoas sorteadas, pode ser que só uma das 5, 2, 3, 4, ou pode ser que as 5 tenham. Então, eu tenho 6 resultados possíveis, né? De 0 a 5, tá? Portanto, é uma variável aleatória com distribuição binomial, tá? No item C, a variável y. Isso aqui, gente, é um exemplo que eu estou pegando, tá? Não estava nos nossos exercícios, eu não tinha passado isso aqui antes, eu estou só trazendo como exemplo para a gente se aquecer e lembrar o que é que são cada uma dessas variáveis aí, tá bom? No item D, você tem o cassino, um cassino, né? Cassino de Monte Carlo, onde N é o número sorteado numa roleta numerada de 1 a 40. Então, você tem uma roleta e o número sorteado você chama de N. Esse N é o quê? Aleatório, porque cada vez que você gira a roleta, vai sair um número diferente de 1 a 40. Em princípio, a gente vai partir da ideia de que todos esses números têm iguais chances de serem sorteados. Portanto, é uma distribuição, o N é uma variável aleatória, discreta, com distribuição o quê? Uniforme, né? Uniforme discreta. Beleza? E isso é mais para vocês entenderem o quanto é importante identificar a distribuição dentro do problema. Porque uma vez eu identificando a distribuição, eu posso vir aqui no meu resuminho e olhar qual é a fórmula da probabilidade, qual é o valor médio, qual é a variância. Fica fácil, né? Por exemplo, no caso em que eu identifiquei como sendo geométrica, eu venho para cá e tenho a fórmula, a função de probabilidade, né? Posso usar essa função, posso usar o valor médio, posso calcular a variância, eu tenho tudo na mão, certo? O problema é identificar quando que minha variável tem aquela distribuição. Um último exemplo aqui, deixa eu ver. Não era o exemplo que eu queria dar, não. Esse caso aqui, ó, ele fala que tem um posto de gasolina e diz que, em média, 1 a cada 25 carros abastece com álcool. Então, nesse caso, cada vez que entra um carro no posto, é um sorteio, né? É um experimento de Bernoulli. O que é que pode acontecer? Ele abastecer com álcool ou não. Ah, mas ele pode abastecer com isso, ele pode abastecer com aquilo, pode não abastecer, ele pode tudo. Eu não estou interessado. Eu só estou interessado em saber se ele vai abastecer com álcool. Ponto. Então, só tem um evento que eu defini de interesse. O meu sucesso é abastecer com álcool. Todo o resto significa não abastecer com álcool, certo? E eu sei que, em média, 1 a cada 25 carros abastece com álcool. Portanto, a probabilidade de sucesso seria 1 sobre 25, né? Na média, 1 a cada 25 carros abastece com álcool. Aí, ele aqui quer saber uma probabilidade. Qual é a probabilidade que ele quer saber? De que o primeiro cliente a abastecer com álcool, é a probabilidade de que... Olha só, quando a gente estabelece uma frase, geralmente é assim, probabilidade de variável aleatória igual a... Ou então, probabilidade de variável aleatória maior que, menor que... Aí ele vai dar o conjunto de resultados, né, que compõem o meu evento, certo? No meu caso, ó, probabilidade de está aqui na frase, ó, certo? O que é que vem depois disso? A minha variável aleatória. Qual é a minha variável aleatória? O primeiro carro, o primeiro cliente a abastecer com álcool. Como ele quer saber o primeiro cliente, ele está me dando aqui uma distribuição geométrica, ou seja, ele vai contar os clientes até que o primeiro abasteça com álcool, certo? Até que o primeiro abasteça com álcool. E ele quer que esse X, esse primeiro cliente a abastecer com álcool, seja, no máximo, o quarto. Ou seja, o X seja, no máximo, igual a 4. No máximo é o quê, galera? Menor ou igual, né? Então, se eu fosse refazer aquela frase em termos de matemática, né? Eu ia dizer assim, ó. Vou reescrever aqui, ó. Probabilidade de que o primeiro cliente a
abastecer com álcool seja... Ficando clarinho, não dá nem para ver. Vou trocar essa canetinha aqui. No máximo, o quarto. Só para deixar assim. Tentar fazer vocês entenderem como é que a gente resolve esse probleminha aqui, né? Então, probabilidade de que P, né? Aí eu abro parênteses para colocar o evento de interesse. O primeiro cliente a abastecer com álcool é o meu X, tá? Meu X, nesse caso, é o primeiro cliente a abastecer com álcool. Portanto, é uma geométrica. Veja, vamos lá, vamos pensar melhor aqui, ó. Se eu estivesse contando, eu tenho 10 clientes dentro do posto, eu vou contar quantos desses 10 estão abastecendo com álcool. Seria o quê? Uma binomial, porque eu conheço o número de clientes, né? Cada cliente é um experimento de Bernoulli, certo? Cada cliente é um experimento de Bernoulli, é um cliente que entra no posto. Pode ser que ele seja um sucesso, ou seja, ele abasteceu com álcool ou não, certo? Então, se eu tenho um número fixo de clientes, eu tenho uma binomial. Aqui, eu estou contando até que o primeiro peça álcool, certo? Então, isso é uma geométrica. Se ele fosse contar até que o terceiro pedisse álcool, aí seria uma binomial negativa com R igual a 3, tá certo? No nosso caso, é uma geométrica onde o P é igual a 1 sobre 25, porque foi dito na questão que, em média, um carro a cada 25 fazem isso, né? Pedem álcool, tá certo? E agora, como é que é o restante? Quais são os eventos realmente dessa variável, né? Quais são os resultados que essa variável pode resultar que eu tenho interesse? Bom, primeiro, essa variável, ela pertence aos, assim, os resultados possíveis dela são 1, 2, 3, etc. Até infinito, tá? A variável geométrica, ela pode ter infinitos resultados possíveis, começando em 1. Ou seja, o primeiro cliente que entrou já pediu logo para abastecer com álcool. Então, eu contei só 1. Pronto, o primeiro que entrou pediu com álcool. Ah, não, o primeiro que entrou não pediu álcool não, mas o segundo pediu. Então, meu X é 2. Certo? Esse X pode ser 3, ele pode ser 4, ele pode ser até infinito, se ninguém nunca pedir álcool, certo? Se ninguém nunca pedir álcool, esse X é infinito. Então, esses são os valores possíveis de X. Quais são os valores que eu quero lá na minha frase? Ó? Probabilidade de que o meu X seja o quê? Seja, no máximo, o quarto. Tá? No máximo, o quarto. Então, menor ou igual a 4. Tá? No máximo, 4. Então, ou seja, você vai calcular o P de 1, o P de 2, o P de 3 e o P de 4. Ué, professor, como é que eu calculo esses P's aí? Usando a fórmula da função de probabilidade da distribuição geométrica, certo? Então, você precisa entender que essa variável é geométrica, tá? Para saber que precisa usar a fórmula da geométrica nesse caso. Então, você vem aqui, ó, está aqui a fórmula da geométrica. O que é que você precisa para usar essa fórmula? De um valor P, que a gente já sabe que é 1 sobre 25, né? E de um valor XI. Quem são esses valores XI? Você vai fazer essa conta 4 vezes. Na primeira, você vai usar esse XI sendo 1, ó, sendo 1. Depois, você vai repetir a conta usando x igual a 2, depois 3, depois 4. E resolveu o problema, tá certo? Beleza? Aí era mais para fazer como uma exemplificação aí, vocês entenderem
como é que resolve esse tipo de problema, tá bom? Agora eu queria trazer esse outro exemplo aqui. Primeiro eu vou trabalhar com ele do jeito que está aí, certo? Esse exemplo que eu acabei de mostrar foi de geométrica. Esse aí eu queria que vocês me dissessem do que é que vocês acham que é. Dá uma lidinha aí, esse 12 aí. Vai. O que é que vocês acham que essa variável é? Em um sistema de comunicações digital, bits são transmitidos de forma independente, sendo que é 0,02 a probabilidade de um bit ser recebido com erro. Então, o bit é enviado, sei lá, para um computador e recebido por outro, por um celular, sei lá. Aí ele envia aqui um bit, mas existe aí 2% de chance do bit que foi enviado ser recebido com erro. Qual é o nome da distribuição de probabilidades mais adequada para essa variável discreta aqui, ó? O x. Esse x ele é o número de bits recebidos com erro em 1 byte, sendo que 1 byte são 8 bits. Então, já estou vendo gente aqui se referindo à distribuição binomial, né? E por quê? Porque cada bit é um experimento de Bernoulli, né? Eu estou enviando um bit. O que é que pode acontecer? Aliás, é até engraçado, né? Porque o que é sucesso aqui? É quando o bit chega errado, não quando ele chega certo, né? Que é o que ele está me dando a probabilidade. Ó. Ele está me dando a probabilidade do bit ser recebido com erro. Então, 2% dos bits tem essa propriedade. Eu mando um bit 1 e chega o bit, a máquina entende que foi um 0. Então, cometeu um erro. Então, 2% dos casos acontece isso. Eu estou mandando quantos bits? Eu vou mandar bits até que chegue um errado, aí eu paro? Não, não é isso. Eu estou mandando 8 bits e eu estou contando quanto desses 8 tem erro, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma distribuição binomial, né? Binomial, porque, de novo, eu estou contando. Eu estou contando, ó, repito N vezes, no caso 8 vezes, transmito 8 bits, e estou contando os sucessos. Né? A minha variável aleatória me diz quantos daqueles 8 são bits errôneos, né? Errados. Tá certo? Então, é uma distribuição binomial. Sabendo que é binomial, agora vamos lá. Sabendo que é binomial, vamos para cá. Vamos botar aqui na binomial, para vocês lembrarem, tá? Só para vocês lembrarem, tá aqui a formulazinha da binomial, certo? Ou seja, se eu quiser saber qual é a probabilidade de que nenhum dos 8 bits seja errado, eu coloco um 0 aqui, no lugar desse xi. Se eu quiser saber qual é a chance de eu enviar um byte e os 8 bits chegarem errados, eu vou substituir esse xi por 8, certo? Então, esse xi ele pode variar de 0 até 8, porque cada byte pode ter desde nenhum bit errado, né, até todos, beleza? E esse nzinho vai ser o 8, que é o tanto de bits que eu transmiti, e esse pzinho vai ser o nosso 2%, que é a probabilidade de sucesso. Então, eu vou reescrever essa fórmula usando esses valores da questão. Lá eu tenho isso aqui, ó. Probabilidade de xi ser 8. Escolhe xi, 0,02, que é o meu 2%, elevado a xi, que é o número de sucessos que eu estou calculando aqui, a probabilidade, e agora é o complemento do 2%, que é 1 menos 2%, ou seja, 98%, 0,98. Isso é elevado a n menos xi, ou seja, os outros bits, né, os bits que deram errados, ou melhor, que deram certo, né? E, obviamente, esse xi, ele pode variar entre 0 e 8. Então, qualquer um desses... Ops, faltou 3 aqui. Beleza? Então, gente, só para ficar bem claro, né? Se você substituir cada um desses números aqui e somar tudo, tem que dar 100%, certo? Você tem que ter o 100% de probabilidade, por causa daquela propriedade, né, da função de probabilidade. Se eu somar todas as probabilidades,
de um experimento aleatório, eu tenho que ter 100%, tá certo? É isso aí. Então, vamos lá só ver aqui, nesse exemplo, ele pede quantos bits, em média, são recebidos com erro. Ora, basta calcular o valor médio. O valor médio, eu não preciso... você poderia pensar, poxa, lembra como é que é o valor médio? É isso aqui, ó. É a soma ponderada. Ui, esqueci do xi. Xi vezes p de xi, né? Já pensou? Eu ia ter que fazer isso aqui, ó. 0 vezes, aí eu substituo, ó, ia dar um trabalho danado. Para cada um desses 9 números, eu tenho que vir aqui na fórmula, substituir o xi pelo número, tipo 0, depois 1, depois 2, substituir tudo, fazer essas contas aqui. Então, eu ia ter aqui uma tabelinha. Imagina o trabalho, ó. Eu tenho uma tabelinha, onde eu vou colocar aqui 0, 1, 2, até o 8, e aí eu faço o cálculo, né? E calculo o P de 0, o P de 1, etc., até o P de 8. E aí, eu vou fazer isso aqui, né? 0 vezes esse cara, 1 vezes esse cara, 2 vezes e depois eu somo tudo. É assim que a gente aprendeu a fazer o valor médio, certo? Mas vai dar um trabalho danado. E a gente já sabe que se a gente fizer isso, na binomial, o resultado vai ser N vezes P. Então, um pouquinho mais fácil, né? É mais fácil fazer isso daqui. O meu N era quanto nesse problema? 8. E o meu P era 0,02. Então, o resultado vai ser 0,16, tá certo? 0,16. Você pode dizer assim, professor, mas não tem 0,16 bits. Não tem. Mas você pode dizer que se a cada byte você tem 0,16 bits errados, quer dizer que se você meter aqui 100 bytes, você vai ter 16 bits errados, em média, tá? Então, você pode esperar, por isso que é esperança, né? Você pode ter essa expectativa de que a cada 100 bytes transmitidos, em média, 16 bits eu estou multiplicando o valor médio de 1 por 100, certo? De 1 byte, né? Então, assim, em cada byte eu tenho 0,16 bits errados. Você multiplica isso por 100, que dá 16, você vai encontrar o valor médio de 100 bytes, tá certo? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver qual era a outra pergunta. Qual é a probabilidade de que nenhum bit esteja errado em um byte? Ou seja, ó, vejam aí, galera, é aquela mesma estrutura de frase, ó. Probabilidade de, aí você bota o P, né? Vamos botar o P aqui. Qual é a probabilidade de... Aí, qual é a variável que ele está entendendo? Imagino que vai ser esse X aí, né? Que a gente está trabalhando. Ó, nenhum bit esteja errado, ou seja, ele está contando o número de bits errados em um byte, né? Nenhum bit esteja errado em um byte recebido, certo? Ou seja, ele vai contar em um byte, é o X mesmo, é esse, né? O número de bits recebidos com erro em um byte seja 0. É isso que ele quer, né? Em outras palavras, ele quer que o X seja igual a 0, tá? Ou seja, ele quer só que você calcule o P de 0, tá? Seria pegar lá a nossa formulazinha e substituir o X por 0. Tá? Ó, então, eu substituí o xi por 0 e aqui também por 0. 8 escolhe 0, é 1. 0,02 elevado a 0 é 1 também. Então, basicamente, eu tenho que calcular 0,98 elevado a 8. Tá? Vou deixar vocês fazerem essa continha aí, para não perder mais tempo. E qual é a probabilidade de que, no máximo, um bit esteja errado em um byte? No máximo, um bit esteja errado em um byte. Olha só, agora é no máximo, certo? Então, nesse segundo item aí, ele quer agora calcular a probabilidade de que o x seja no máximo 1. O número de bits errados em um byte seja menor ou igual a 1. Agora, nós temos duas possibilidades, né? O 0 e o 1. Então, você precisa calcular o P de 0 e o P de 1, tá bom? O P de 0 você já tinha calculado aqui, né? É só repetir o valor aqui. E o P de 1,
obviamente, né? Eu vou colocar aqui P de 0, porque a gente já, teoricamente, já calculou. Você vai agora pegar a mesma coisa, substituindo o xi por 1, pelo número 1. Então, fica 8, escolhe 1, 0,02 elevado a 1 e 0,98 elevado a 7, né? Ó, 8 menos 1, tá bom? Então, esse 8 escolhe 1, dá 8. 0,02 se mantém, 0,02, que está elevado a 1, né? E eu elevo o 0,98 elevado a 7. Tá bom? Vocês fizeram aí essas continhas só para ver se acertaram? Façam aí, eu vou fazer aqui para ver se dá o mesmo valor que de vocês. Eu vou já explicar o que é isso aí, tá? Deixa eu tirar da tela. Tô fazendo aqui escondido para dizer para vocês o resultado primeiro do item A lá, do item A, do aquele P de 0, né? Nas minhas continhas aqui, deu 0,8507, então 85%. Ui, tem 2 mais aqui. Vamos fazer essa outra conta aqui. 8 vezes 0,02 vezes 0,98 elevado a 7. Aqui para mim deu 0,1389. 13,89%. Somando as duas coisas, deu 98,97%. 0,98966. Então, 98,97%. Certo? O item A e o item B aí. O melhor não era nem A e B, era 3 e 4 aqui, certo? Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque vocês vão concordar comigo que, bom, eu quero crer que não foi tão complicado, né? Uma vez que a gente entende que é uma binomial, a gente usa as formulazinhas da binomial e resolve o problema. Mas vocês hão de convir comigo que não são números, os números do problema não são muito realistas. Ou seja, quando é que você transmite só 1 byte? 8 bits, né? É muito raro eu transmitir só, eu nunca faço isso, a gente transmite números, né, muito mais elevados, em megabytes, em kilobytes no mínimo, né? E outra coisa, a probabilidade de 1 bit chegar errado, 0,02 nesse problema. Significa dizer que a cada 100 bits que tu manda, 2 chegam errado. Isso é absurdo, é muito. Quer dizer, os computadores não erram tanto assim, né? Mesmo que a gente estiver transmitindo sem fio, em condições complicadas, quer dizer, a minha internet, nesse momento, se ela tivesse com essa taxa de erro aí, a gente não estava nem conseguindo se ver e se falar, certo? Então, é mais provável que esse P seja tipo um número bem pequeno, a probabilidade de 10 a menos 3, 10 a menos 4, né? Um bit errado a cada 1000, a cada 10.000, certo? E o tanto transmitido fosse, sei lá, um mega, né? Um kilobyte, certo? Então isso aí seria mais provável. Agora vamos mostrar aqui o que é que ia acontecer se números como esse, mais realistas, tivessem aqui. Imagina aí, ó, no lugar de 8 bits, tu tivesse 1 mega bem aqui. 1 mega. É 1024 vezes 1024. Quanto é 1024 vezes 1024? Deixa eu... Nem tenho decorado isso aí, devia ter, né? Que eu tinha feito aqui os cálculos. 1024 bytes, bytes não, bits, né? Vezes 1024, que seria 1024 é 1 quilo, né? E vezes 1024 é 1
mega. Tá certo, né? Tá isso aí, ó. Então a gente ia pegar esse númerozinho bonito aí e ia colocar aqui no lugar do 8. Vem aqui, ó. Certo? E essa probabilidade seria tipo, no melhor dos casos, 10 elevado a menos 3. 0,01. Então vocês estão entendendo que ia complicar um pouco, né? Primeiro porque esse número aqui, ele aparece dentro de uma combinação, né, de um número binomial, ia ficar em fatorial, ia ficar super complicado, certo? Então, não sei se vocês viram o nosso videozinho, né? Eu explico lá, inclusive tem todo um slidezinho aqui que fala um pouco sobre isso, né? A distribuição de Poisson, gente, ela é basicamente uma extensão da distribuição binomial nesses casos, em que o teu P é pequenininho e o teu N é grandão, certo? Mas o produto N vezes P é fixo, certo? Então, o teu N tende a ser bem pequeno. Não sei se tem alguma outra coisa aqui. Não, tem não. É isso aqui mesmo. Eu gosto mais da explicação do vídeo do que dessa daqui do slide, certo? Aqui no slide eu explico de um outro jeito. De toda forma, o que é que eu faço? Tanto aqui, nesses slides que vocês estão vendo aí, que eu não vou explorar essa matemática aí agora, certo? Mas, basicamente, o que eu faço é, eu pego a binomial, que é essa fórmula aqui, faço esse n explodir. Ou seja, no limite, quando n vai para infinito. E o p, eu faço ele para baixo, quando ele tende para zero. Né? Basicamente é isso que a gente faz. Com a restrição de que o produto n vezes p fique constante. Né? Uma constante lambda, certo? Então, com essas restrições e fazendo as continhas, a gente consegue mostrar que essa fórmula ela evolui para um outro formato mais simples, que é o formato que eu apresento aqui. E aí, quem tiver curiosidade de saber, vai lá ver o vídeo, né? Que lá eu explico melhor, tá? Mas basicamente, ó, é esse formato aqui, onde esse Ezinho que está aparecendo, acredito que vocês já conheçam, né? O algarismo neperiano, tá? E ele é, na verdade, para fazer aparecer aqui a nossa função exponencial, tá? Então, é exponencial de menos lambda, onde esse lambda, ele nasce daquele produto lá, entre o N e o P, certo? Agora, lembra que o N e o P na binomial, tudo isso aqui nasceu de um binomial, lembra? E N vezes P na binomial, olha aqui, ó, era quem? A média, tá vendo? Era a média. É por isso que na Poisson, a média é o próprio lambda, certo? Porque a gente agora meio que substituiu NP, o produto NP, a gente substituiu por lambda, certo? Que é uma constante que equivale à média da distribuição de Poisson, tá certo? Então, basicamente é isso. E vai acontecer também que esse produto aqui, ó, esse produto que representava, cadê? Esse aqui, ó, que representava a variância, como o P é muito pequeno, certo? Você acaba que tem que isso aqui é igual também ao lambda, certo? Porque 1 menos P é quase 1, certo? É quase 1. Então acontece isso. Na distribuição de Poisson, a tua média, eu acho que é a única que eu me lembro assim de cabeça, que a média e a variância são iguais. Elas são iguais e são iguais a esse parâmetro, a esse valor de lambda, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, que eu estava exemplificando, eu vou trazer para cá. A gente estava só brincando aqui, né? Eu chutei assim, ó, imagina que no lugar desse 2 aqui, esse 2%, fosse 10 a menos 3. E que no lugar do 8 bits fosse 1 megabit, né? Então vamos ver como é que ficaria esse caso aí. Eu vou usar esses valores que estão aqui no Excel, por isso eu vou deixar o Excel aqui abertinho, vocês vão ver as duas coisas. Vocês estão vendo, é meu chão ali. Ou seja, eu vou pegar essa fórmula e agora eu vou transformar nessa. Ó. Probabilidade de xi é igual a 1.048.576. Escolhe xi.
0,001 elevado a xi. E 0,999 elevado a... Aí lá vai. 1.048.576 menos xi. Tá? Ao invés de fazer isso, eu vou usar a distribuição de Poisson. No nosso caso, o N era igual a 1.048.576. E o P era igual a 10 a menos 3. Então, o nosso valor médio, né, é o produto dessas duas coisas, né? Basicamente vai ser 1.048, né? 1.048,576, certo? Estou multiplicando essas coisas aqui. E esse valor médio, eu já acabei de mostrar para vocês que ele é igual ao nosso lambda, né? Ó, tá aí, ó. A média é igual ao próprio lambda, certo? Então, isso aqui a gente vai chamar de lambda. Ou seja, em média, a cada 1 megabit transmitido, você tem 1.048 bits errados. Eu acho que eu devia ter usado esse P menor ainda, certo? Menor ainda, ficou muito elevado, né? O certo seria ter botado algo assim, ó, 10 a menos 6, tá? E aí eu teria aqui um valor bem pequenininho, né? Ou seja, aqui estaria errado mesmo, tá? Vamos usar 10 a menos 6. Tirar isso aqui, ó. Vai ficar 1,048, etc., né? A média, que é o nosso lambda, certo? Agora, fica mais realista, porque eu estou dizendo o seguinte, a cada 1 megabyte transmitido, em média, um pouco mais de 1 bit saem com erro. Aí eu acho que é razoável, né? A cada 1 megabyte, os algoritmos de correção de erro conseguem lidar com isso tranquilamente, né? Não é por causa de 1, 2 bits errados que a nossa mensagem, o nosso arquivo não vai ser lido, certo? Então, no lugar de usar essa equação horrorosa aqui, certo? Da binomial, como o meu N é muito grande e o meu P é muito pequeno, eu vou usar a fórmula da distribuição de Poisson com esse lambda aqui, certo? Que é equivalente, Então, ó, deixa eu mostrar aqui. Seria essa fórmula aqui, ó. Exponencial de menos lambda, lambda elevado a xi sobre xi fatorial. Então, ó, probabilidade de xi é igual exponencial de menos lambda, 1,048, 1,048 elevado a xi dividido por xi fatorial. Agora sim, né? E aí eu posso ter desde zero até infinitos resultados, tá? Por que até infinitos? Lembra que isso aqui era uma binomial, com n grande e o p pequeno. Na binomial, os valores podem ir, né? Os valores de xi podem ir de 0 até n. Mas o n agora tendia para infinito. Então, na Poisson, a gente considera que ela pode ir até infinito, certo? Porque o meu n está tendendo para infinito. Então, basicamente é isso, gente, a Poisson, certo? Eu explico um pouco melhor nos vídeos como é que você chega nesse resultado, mas basicamente é isso daí, é usar essa equação para calcular probabilidades, tá? Eu tenho outros exemplos aqui que a gente pode brincar aqui um pouco com eles. Ó, por exemplo, nesse caso aqui, vejam que é muito parecido. Você tem um problema, do jeito que está aí, ele é binomial. É um painel de LEDs com 50 LEDs. Cada LED tem uma certa chance de estar com defeito, certo? Então, quantos LEDs estão com defeito no painel? De 0 até 50, né? O número é aleatório, mas a distribuição é binomial, certo? Então, se no lugar de 50 LEDs você tivesse 1.000, 5.000, 10.000 LEDs, né, num grande painel formando aí uma tela digital, por exemplo, na televisão da sua casa ou no computador mesmo, né, você tem aí os pixels. Cada pixel pode ser considerado como um mini LEDzinho, né? Um experimento de Bernoulli que está ok ou não ok, certo? Então você poderia substituir essa binomial por uma Poisson usando o lambda igual a n vezes p, né? Que seria o número de LEDs total vezes a probabilidade.
certo? Então, isso é uma forma de usar a distribuição de Poisson. Que é o caso aqui do item C, né? Ó, suponha que o painel seja formado por 5.000 LEDs. Então, no lugar de usar, e ele baixa a probabilidade de 2 para 0,2, tá? Então, a ideia desse item C aqui, nessa questão que vocês estão vendo aí na tela, é exatamente, é, é exatamente no lugar de usar binomial, como no item A e B, usar agora Poisson, substituindo o lambda por n vezes p, né? Nesse caso, n 5.000 e o p 0,2%, certo? Deixa eu ver aqui. Tinha... Tá, pronto. Uma última questão para eu passar para a questão do trabalho que a gente vai fazer, né? A última questão com a distribuição de Poisson, certo? Essa 14 aí, ela se apresenta de um jeito um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele já diz que o problema é de Poisson. Existem casos, como esses que eu apresentei agora, do bit ou do LED, né? Em que o problema, originalmente, a gente identifica como sendo binomial. Mas a gente percebe que o N é muito grande, o P é muito pequeno, então é melhor aproximar usando a distribuição de Poisson, certo? Mas nesse caso ele já diz assim, ó, o número de falhas na superfície de painéis de plástico que são usados no interior de automóveis tem uma distribuição de Poisson com média de 0,3 falhas por metro quadrado. Então vamos pensar aqui, você está produzindo painéis de plástico automobilísticos, certo? E a cada metro quadrado você tem, em média, 0,3 falhas. Ou seja, você pode identificar pontos, né, de, sei lá, de rachadura ou de uma falha qualquer nesses painéis, tá? Então, você identifica um aqui, outro bem acolá, enfim, você está produzindo no metro quadrado, né? E aí, pela sua contagem, né, você acredita que, na média, são 0,3 falhas por metro quadrado. Ah, professor, não existe 0,3 falha. Exatamente. Agora vamos pensar multiplicando aqui por 10. Se eu multiplicar 0,3 por 10, eu encontro quanto? 3 falhas, né? Se eu multiplicar o metro quadrado por 10, eu encontro 10 metros quadrados. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é que a cada 10 metros quadrados, em média, eu encontro 3 falhas, tá certo? E essas falhas, elas ocorrem de acordo com uma distribuição de Poisson, o que me autoriza a usar a fórmula, né, da probabilidade de Poisson, certo? Para fazer meus cálculos aqui nessa questão. Considere que o interior de um automóvel, primeiro eu estava olhando do ponto de vista do fabricante, produzindo no metro quadrado, um monte de painel, né? Agora, eu estou pegando esse painel e usando para produzir um carro. Ele contém, esse automóvel contém 2 metros quadrados de painel. 2 metros quadrados, certo? Qual é a probabilidade de haver mais de uma falha no interior desse automóvel? Deixa eu vir para cá. Mais de uma falha no interior desse automóvel que usa 2 metros quadrados. Vamos lá. Poisson, né? Exponencial de... de menos lambda. Ai, merda. Deixa eu arriscar aqui, certo? Exponencial de menos lambda. Lambda elevado a xi fatorial. Xi é o número de falhas para a gente, né? Que a gente vai contar. Né? O número de falhas lá do painel. Tá? Um painel pode ter 0 falhas? Pode? Pode, né? Pode ter 0 falhas. Ele pode ter uma só falha? Também pode. E 2? Pode. 3? Também. 4, 5, infinitas? Pode. É difícil, é raro, é quase impossível, mas, enfim, eu não vou limitar essas possibilidades, tá certo? Então, isso aí é a nossa distribuição de Poisson. O que foi que ele me disse? Ele me disse que, em média, eu tenho 0,3 falha, né, por metro quadrado. É o meu lambda, certo? Mas, na verdade, eu não vou chamar isso aqui de lambda, não. Por quê? Ele está me dizendo isso aqui, ó. 0,3 falha
em 1 metro quadrado, na média, certo? Mas o painel que eu vou usar de verdade, ele não tem 1 metro quadrado, ele tem 2, certo? Ele podia ter 3,8 metros quadrados, ele podia ter 1,75 metros quadrados, não importa. O que importa é que, como ele tem mais de 1 metro quadrado, eu espero que ele tenha, na média, mais de 0,3 falhas, né? Então, eu tenho que multiplicar isso aqui, certo? No meu caso, eu vou fazer isso aqui, 2 metros quadrados, e aqui sim é o meu lambda, certo? É o meu lambda. Então, agora, fazendo aqui uma multiplicação em x, eu vou achar, lambda igual a 0,6. Qual é a unidade do meu lambda aqui? Falhas, né? Falhas a cada 2 metros quadrados, tá? Como 2 metros quadrados é exatamente a quantidade que eu uso em um carro, eu poderia dizer a cada carro, certo? A cada carro eu tenho, em média, 0,6 falhas. Isso porque a minha variável x é o número de falhas no painel de um carro. Tá assim, em um carro. Ou a cada 2 metros quadrados, tá certo? Por isso, o lambda que está associado a essa variável não é o que foi dado lá de 0,3, e sim o de 0,6, tá certo? A gente tem que fazer essa proporcionalidade, né? Se eu estou contando o número de falhas em um carro, e um carro tem 2 metros quadrados, eu tenho que saber qual é o número médio de falhas nesse intervalo aí, tá certo? Isso é importante. Agora vamos ver qual é o evento realmente de interesse que ele está me pedindo para calcular a probabilidade. Aqui. Ele diz assim, qual é a probabilidade de haver mais de uma falha no interior do automóvel? Mais de uma falha no interior de um automóvel. Mais de uma falha, o meu x tem que ser maior do que 1, né? 2, 3, etc. Não pode ser nem 0, nem 1, certo? Então, o que ele quer é isso aqui, ó. Probabilidade do x ser maior do que 1. Beleza? Se você olhar para cá, ó, você vai ver que, obviamente, esse evento tem infinitas possibilidades, tá? Porque para o x ser maior do que 1, ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente, beleza? E é óbvio que a gente não vai calcular infinitos resultados, a gente não vai calcular essa probabilidade infinitas vezes. A gente vai calcular o complemento disso, ou seja, qual é o único caso em que o x não é maior do que 1? É quando ele é 0 ou 1, né? Então, a probabilidade do x ser maior do que 1 é complementar a probabilidade do x ser menor ou igual a 1. Esses dois eventos são complementares, né? Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui é o A complementar, beleza? E esse evento, né, o A complementar, ele corresponde ao 0 e o 1, certo? Então, fica fácil eu calcular aqui, ó, P de 0 e P de 1, tá? Eu coloquei o menos e menos, né, porque esse menos aqui está afetando todo mundo. É como se eu colocasse aqui um grande parênteses e colocasse um mais aqui, ó, certo? Eu vou somar essas probabilidades, e aí esse resultado é a probabilidade do evento complementar do que eu realmente quero. Aí eu vou e faço um menos e acho o resultado. Ou seja, gente, o que eu tenho que fazer mesmo aqui é colocar o zero, substituir o zero lá na minha formulazinha, tá? E o 1. Sendo que quando eu for fazer essa conta, eu tenho que lembrar que o meu lambda não é 0,3, e sim 0,6, tá certo? É isso aí que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Ó. P de 0 vai ser exponencial de menos 0,6, exponencial de menos 0,6, vezes 0,6 elevado a 0, que é o meu xi nesse momento, né? E o zero fatorial, que é 1. Né? Então, o denominador é 1, aqui no numerador isso aqui também é 1, e vai sobrar só o quê? Exponencial de menos 0,6. No caso do P de 1,
eu vou ter exponencial de menos 0,6, isso não muda, né? Porque esse termo não depende de xi. Aí eu agora vou ter 0,6 elevado a 1 e 1 fatorial, que é 1. Então, eu vou ter aqui 0,6 exponencial de menos 0,6. Beleza? Vocês podem usar as calculadoras de vocês, o Excel, qualquer programa de computador para calcular isso aí. No nosso caso aqui, eu vou usar o nosso Calc, LibreOffice. Então, vamos lá. Aqui, a função exponencial é exp, certo? Exp corresponde a exponencial d. E eu boto entre parênteses o expoente, né, que é aplicado ao algarismo neperiano. No caso, é menos 0,6. Tá? E no segundo caso, é a mesma coisa multiplicada por 0,6. É 0,6 vezes exponencial de menos 0,6. Tá? Beleza. Então, isso aqui é o P de zero, que deu aí 54,88%. Esse aqui é o P de 1, que deu 32, né, 98. Eu vou somar os dois, deu 87,8, tá? 87,8. Então, deixa eu deixar ele aqui de lado. Só para não deixar de colocar, 5488, 0,5488, 0,3293, arredondando, somando os dois, eu vou ter a probabilidade do x ser menor ou igual a 1, certo? É esse eventozinho aqui, né? Ele é a soma dos dois, que deu 0,8781, arredondando também, certo? Então, voltando para cá, ó, eu vou ter 1 menos 0,8781. Resultado 12,19, ou 0,1219, ou 12,19%, né, dos carros apresentam mais de uma falha, né, no seu painel de 2 metros quadrados. Certo? Então, distribuição de Poisson feita. Fechou? Ok. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui o Excel para fazer essas contas, né? Acho que não é a forma talvez mais otimizada, porque eu estou substituindo os valores diretamente aqui. O Excel, vocês já devem imaginar, é uma ferramenta muito poderosa que tem possibilidade, né, de calcular essas funções todas para vocês, né? O objetivo da nossa atividade computacional 2 é exatamente esse, né? Vocês reproduzirem uma distribuição de probabilidade no Excel, tanto na munheca, digamos assim, né? Na mão, foi o que eu estou fazendo agora, como também usando a função específica daquela distribuição, certo? Vou tentar recuperar aqui algum exemplo para levar para lá. Aqui não, daqui não. Essa dos painéis poderia ser dos LEDs. Tá, vamos brincar com essa questão aqui, certo? O que é que está dizendo aí? Você tem uma usina de geração fotovoltaica
com 12 painéis solares, certo? Acontece que, devido a questões climáticas, né, sombreamento e etc., e falhas técnicas também, existe uma chance de que nem todos os painéis estejam em pleno funcionamento. Essa chance é de 90%. Então, pensando aqui na nossa situação, né? É como se você tivesse um painel, é um experimento de Bernoulli. Quando eu pego um painel, só tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele está em pleno funcionamento, ou não está em pleno funcionamento, por qualquer motivo que seja, certo? E existe 90% de chance de eu pegar um que está em pleno funcionamento. Obviamente, 10% de pegar um que não está em pleno funcionamento. Ele define X como o número de painéis que estão em pleno funcionamento no momento, num dado momento, certo? Então vamos pensar, se eu repito, né, eu repito esse experimento de sortear um painel e ver se ele está ou não está em pleno funcionamento, eu repito esse 12 vezes, são o número de painéis que eu tenho, e conto quantos painéis estão ok. Isso é uma distribuição de que tipo? Exatamente, né? A gente acabou de ver isso, binomial, né? Claro que se eu estivesse no lugar de uma casa com 12 painéis, eu tivesse uma fazenda de geração solar, né? Com, sei lá, 300 ou muito mais painéis, eu poderia transformar isso ou numa Poisson, certo? Porém, não é o caso. Vamos trabalhar com esses valores aí. Eu repito, ou seja, eu tenho 12 painéis, cada painel é um experimento de Bernoulli, sim ou não, sim com 90% de chance, não com 10% de chance, certo? Aí ele vai fazer um monte de pergunta. Ao invés de responder essas perguntas, eu vou colocar esse problema aqui, certo? Vou colocar esse problema aqui. Quais são os possíveis resultados dessa variável aleatória, dessa contagem de painéis que não estão ou que estão plenamente funcionais? Os resultados, como sempre, em toda distribuição binomial, vão de 0 até n, né? Ó, basicamente, é essa funçãozinha aqui que a gente vai implementar. Ui, essa não é essa, certo? O 0 até n, né? O meu xi pode ir de 0 até n. Então, vou colocar aqui xi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu fosse vocês, eu prestava atenção, porque vocês vão ter que fazer isso daqui a pouco. Pelo menos até sexta-feira que vem vão. Então, eu vou colocar aqui xi. E aqui o P de xi. P de xi. Considerando, né, considerando que nesse exemplo nós temos uma binomial com, vou colocar aqui um pouquinho mais para cá, P igual, quanto era lá? 90%, né? E N igual a, quanto era mesmo? 12. Certo? Então, a gente vai usar esses parâmetros. Isso aqui é o que a gente vai chamar de parâmetros da minha binomial. Claro que esses parâmetros, se for uma geométrica, o único parâmetro é o P. Os parâmetros é tudo que aparece na fórmula menos o xi. Basicamente é isso, certo? Então, ó, o que é que aparece na fórmula aqui? Tirando o xi, o n e o p. Então, são os dois parâmetros que eu preciso para a binomial. Na geométrica, ó, só aparece o p. É o único parâmetro que eu preciso, certo? O xi é o que vai, né? Eu vou fazer ele variar. Na binomial negativa, além do P, tem o R também, que é quantos sucessos eu vai identificar a parada da contagem, né? Eu vou contar até o résimo sucesso. Beleza? Então, voltando para lá, eu agora vou calcular a probabilidade, né? Eu vou usar aquela fórmula, tá? Para usar a fórmula, a primeira coisa que eu preciso é... Deixa eu tentar deixar ela aqui na tela para ver se... Eu preciso do número binomial. E agora? Bom, dá para fazer de vários jeitos no Excel, certo? Esse número binomial aí. Ai, meu Deus. Aqui.
Tanto desse caso aqui, o N é 12 e o XI tá aqui, ó, certo? O XI tá aqui. Então eu vou calcular nessas células aqui. Tanto eu posso fazer assim, seria 12 fatorial, então eu vou usar fatorial de 12, né? Dividido pelo fatorial de zero. Só para quem está perdido aí, eu estou fazendo isso aqui, tá, gente? Ó, n escolhe xi é igual a n fatorial, xi fatorial, n menos xi fatorial, certo? Então, como lá a gente tem 12 e 0, eu preciso fazer 12 fatorial, 0 fatorial, aí 12 menos 0 é 12, né? Por isso que vai dar 1, isso daqui, lá naquele caso, certo? Estou só querendo ensinar o computador a fazer isso, né? Quando for com o 12, escolhe 1. Vai ficar 12 fatorial sobre 1 fatorial, 11 fatorial, né? A soma aqui embaixo sempre dá 12, certo? Então tem essa forma que eu estava colocando aqui, mais na marra, digamos assim, né? Eu teria que fazer agora fatorial de 0 vezes fatorial de 12, certo? Deu certo. Mas não é nada, digamos, prático, porque eu vou ter que repetir para todo mundo. Ó. Se eu fizer isso aqui, obviamente vai dar um para todo mundo. Por quê? Porque eu não criei uma fórmula, eu só coloquei valores numéricos mesmo, né? Eu posso facilitar a minha vida fazendo assim, ó. Eu vou deixar esse fatorial de 12 aqui, esse zero aqui, no lugar de zero, eu vou apontar para essa célula, ó, certo? Vou apontar para essa célula. Assim, quando eu copiar para baixo, ele no lugar de zero vai pegar o 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante. E aí vai facilitar bastante a minha vida, porque eu basta copiar essa fórmula para baixo e ele já vai pegar os valores que eu quero. Esse 12, na verdade, não é 12, é 12 menos o xi, certo? Então eu vou colocar aqui 12 menos e aponto novamente para essa célula. No caso do E5, como ele é zero, vai ficar 12 mesmo, tá certo? Mas no caso de baixo, ele vai fazer 12 menos 1, depois 12 menos 2 e assim por diante. E aí, ó, continuou correto, mas na hora que eu fizer aqui, já vai para 12. Por quê? Porque ele está pegando, ó, fatorial de 1 vezes fatorial de 11, que é 12 menos 1, certo? Então tá ficando correto aí, né? Eu posso fazer para todo mundo, ó, e acho os números binomiais. Isso aí ainda não é o P de xi, não, certo? É só o número binomial. É só o número binomial. Eu poderia, inclusive, ter colocado ele aqui ao lado e usar como célula auxiliar no cálculo do meu PI, né? Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é aquele coeficiente inicial, vezes o P, que era 0,9, 0,9, vou botar entre parênteses, elevado a xi, e vezes 1 menos P, que é 0,1 nesse caso, né? Elevado a, agora a gente tem que fazer n menos xi. Então, eu vou de novo abrir outro parênteses e fazer 12 menos esse cara. Certo? Agora deu certo. Ih, deu um númerozinho bem pequenininho. Será que diabo é isso aí? Esse Ezinho aqui. Isso é notação científica, né? Nesse caso aqui, 1 é menos 12 significa 10 elevado a menos 12, né? 1 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Então, é um número muito, muito pequeno, mas, obviamente, se... É porque nessas condições, a chance de que haja zero painéis plenamente em funcionamento é muito baixa, né? Mas se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que, ó, essa probabilidade continua pequena, 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 e vai aumentando, ó, né? O exponencial aqui, o expoente está diminuindo, significa que esse número está ficando um pouquinho maior, a probabilidade ainda é muito baixa, né? Mas está aumentando até que quando vai chegando bem aqui, ó, no 8, a chance de você ter 8 painéis em funcionamento é de 2%, né? 2,1.
aqui dá 8,5%, aqui já dá 23%, ou seja, tem uma alta chance de ter muitos painéis em funcionamento. Por quê? Porque você botou um P de 90%, certo? E aqui você tem o último. Será que a gente fez as contas certas? Será que a gente não se enganou? Tem um jeito da gente fazer uma prova. Não está completamente certeza que está certo, mas já dá um indício, que é o quê? Verificar se a soma desses números todos dá igual a 100%. Tem que dar 100%, se eu somar todo mundo. Então, deu certo, graças a Deus, né? Fazendo aqui ao vivo, mas deu certo. Outra coisa que a gente pode melhorar nessa equação aqui é o seguinte, aqui eu deixei tudo em função do 90%, do 12% e desses números aqui, certo? Mas eu usei o 90% diretamente nas minhas fórmulas, do jeito que, né, vocês estão vendo aqui. E o 12 também. Então, se por acaso no seu problema você tiver uma binomial com um n diferente de 12 ou com um p diferente de 90%, você vai ter que refazer essas contas aqui, substituir, no caso aqui, esse 0,9 pelo seu P, né? E esse 12 pelo seu N, tá certo? Mas, como a gente está usando um computador, seria bem interessante se ele fizesse isso de forma automática. Eu viesse bem aqui, no lugar de 12, gente, na verdade é 5, vai. Ó, ele não mudou nada, vejam aí que ele não mudou nada, porque, obviamente, eu não apontei para essa célula, né? Que estava igual aqui a 12. Então, tem uma coisa que você pode fazer para melhorar, que é, no lugar de colocar esse 12 aqui, vou apagar e vou apontar para essa célula. Como ela é um parâmetro que é fixo em todas as linhas, tá? Eu preciso colocar os dois dólarzinhos aqui. Não é obrigado, tá? Não é obrigado a fazer isso aqui. Já é fazendo já uma rebuscada aqui, né? Mas um refinamento da minha simulaçãozinha. E esse 0,9, 0,9, mesma coisa, né? Eu poderia ter apontado para cá, para o G2. Aí eu coloco aqui os meus $2 para fixar, para sempre ele olhar para a mesma célula. E por fim, aqui onde tinha 0,1, na verdade, eu queria que fosse 1 menos 0,9, ou 1 menos a célula G2. Aí eu fixo também. Então notem que tudo que é parâmetro ficou fixo, né? Ficou com o dólarzinho, ó. Que o P, o 1 menos P e o N. E essa é a fórmula para a minha binomial no Excel, certo? É a fórmula, mas eu fiz ela na mão aqui, na mão assim, ó, não é na mão assim, é na mão assim, né? Então, agora eu posso copiar essa fórmula para os demais e ó, não mudou nada visualmente, parece que não mudou nada, porque ele calculou exatamente os mesmos valores, mas se eu colocar o mouse aqui, vão ver que a fórmula está apontando lá para o 90%, para o 12%, tá? Então, o massa é que se eu vier agora imaginar assim, não, e se os meus painéis ficarem disponíveis só 80% do tempo, no lugar de 90%? O que é que vai mudar? Aí eu vou lá e mudo de 90 para 80. Então, é por isso que é bacana trabalhar com modelos como esse. Que a gente pode simular no computador. Ó, eu simplesmente vou lá e troco 90 por 80 e ele me dá as novas probabilidades aqui, ó. Sempre somando 1. Na soma dá 1, tá? Então você já vai ver. Eu poderia te perguntar assim, ó, gente, qual é a chance de eu ter pelo menos 10 painéis funcionando? Pelo menos 10. Pelo menos 10, x maior ou igual a 10, concorda? X maior ou igual a 10 significa 10, 11 e 12, né? Então eu ia ter que somar essas três coisas aqui. Eu vou somar aqui, ó. E PAC. Então, esse número que vai aparecer aí significa a probabilidade de eu ter pelo menos 10 painéis em pleno funcionamento nesse parquezinho eólico, que nesse caso deu 55,8%, certo? Vou até botar em percentual. Agora vamos voltar para o 90, né? A nosso parâmetro inicial, a gente estava se baseando de que cada painel tinha 90% de chance de estar em pleno funcionamento num dado momento. Se isso for verdade, o nosso resultado de 55,8% passa para
88,9. Então vejam aí que com 10% de melhoria de desempenho em cada painel, você já tem uma grande melhoria geral, né? E é isso que é legal que a simulação pode trazer para a gente, né? Então eu queria só introduzir vocês a esse mundo da simulação, que ele é muito importante e muito legal também. Claro que se eu trocar isso aqui por um número menor, vai dar um probleminha. Por exemplo, se eu colocar aqui uns 5, quer dizer que eu tenho só 5 painéis, no meu, não mais 12. Então, todo número que for maior do que 5 vai dar erro. Né? Vai dar erro. Por quê? Porque eu não posso ter mais do que 5 painéis que estão funcionando se eu só tenho 5 painéis no meu parque, entendeu? Então, vai dar erro aqui. Ó. Vou botar um 5 aqui. Tá? Então, viram que deu problema aí, ó. Deu problema, certo? Ó, não somou um. O que, é que eu tenho que fazer? Apagar toda essa galera que é maior do que 5. Ok? Ainda tem alguma coisa errada aí. Ah, é porque, gente, eu não tinha ajeitado aqui, ó. Eu tinha deixado 12 aqui. Não pode. Tem que deixar apontando do jeito que eu fiz na fórmula toda, né? Aqui, ó, apontando para o 12. Aqui é o XI. E aqui é o N, que é o que está aqui, que fica fixo. Só olhar para a fórmula, porque eu já tenho a fórmula mais clara na minha cabeça, mas se vocês não estão lembrando, aqui é N menos XI. O N está aqui e o XI está aqui. Né? Por que eu não coloco o dólarzinho na célula E5? Porque a célula E5 representa o XI vai variar. Então eu não fixo ele, certo? Agora eu vou copiar essas coisas aqui, ó. Pronto, agora deu certo. Então, essa seria a distribuição para o N igual a 5. Se no lugar de 12 painéis eu tivesse só 5, certo? Se eu tiver, vou voltar para o 10, vou aumentar agora, 10. Vamos ver o que acontece. Ó. Um 10. Ih, deu problema aqui. Por que deu problema? Porque eu só fiz até o 5, né? Eu teria que fazer até o 10. Então, vamos aumentar até o 10. Aqui, ó. Tá. Pronto, parei aqui. Agora deu certo. Então, essa aqui é a distribuição de probabilidades, né, da distribuição binomial, com P igual a 90%, com N igual a 10. Eu poderia fazer até um gráficozinho para vocês verem, ó, fica bem legal. Deixa ele aparecer aqui, não é esse aí não, viu? Calma. Gráfico de colunas, série de dados em colunas, primeira coluna como rótulo, pronto. Agora acho que ele vai. Depois a gente podia dar uma ajeitada no gráfico para ele ficar mais bonitinho e tal, mas como não é o caso aqui, eu não quero me focar nisso, eu quero só mostrar para vocês como, olha aqui, ó, esse gráfico mostra que a probabilidade de, quando você tem 10 painéis com aquela chance, certo, de 90%, olha aqui, ó, como está tudo zerado aqui, ó, do 0 até o 4, ou seja, é quase impossível, nessas condições, você ter menos do que 5 painéis que estão funcionando. Provavelmente você vai ter 6 ou mais painéis funcionando. E ainda assim, a chance de ter só 6 é bem pequenininha, ó, né? Seria uma ocasião bem rara. Provavelmente você vai ter mesmo é mais do que 6, né? 7, 8, 9. Aí a chance de ter 8 é essa daqui, né? Quase 20%. A chance de ter 9 já vai lá para quase 40%. E a chance de 10 é de 35%. Legal isso aí, né? Eu acho bem interessante, uma ferramenta bem bacana. Beleza? Pois bem, entenderam, né? Com certeza, com certeza. Esse gráfico aí não é para ser desse jeito, não. É porque eu não fiz o ajuste dele. Tem que ficar daqui, ó, desse pininho até esse pininho aqui, certo? É porque eu não fiz para não perder tempo aqui, porque isso a gente já fez para trás, vocês já sabem fazer, vocês já estão craques, certo? Pronto. Professor, mas está muito difícil de fazer essa fórmula aí, né? O Excel é muito burro, né? Eu tenho que fazer tudo isso aí para ele. Bom, o Excel é um pouquinho mais poderoso do que isso, né? Na verdade, ele tem a função dist.binom,
Olha aí o caminho das pedras aí para vocês. Existem várias distribuições de probabilidade que já estão programadas no Excel, certo? Várias, inclusive todas as que a gente viu aqui. A função dist-binom, desculpa, dist-binom, faltou tem um D-I-S-T-R, certo? Binom. E agora, ela vai pedir os argumentos. Você quer calcular a distribuição binomial em que situação? O primeiro argumento que você vai colocar é esse xi aqui. Eu quero a probabilidade de 0, eu quero o P de 2, o P de 3, o P de 10, certo? É esse argumento. Então, ó, quando eu botar o parênteses, ele vai começar a me ajudar. Ó, x, o primeiro valor que eu tenho que colocar é o x. E o que é esse x? É o número de sucessos em uma série de tentativas. No meu caso, eu vou só apontar para cá. Eu quero que o meu número de sucessos seja 0. Na célula de baixo, eu quero que esse valor seja 1. Depois 2, depois 3, depois e assim por diante. Mas aqui eu quero que ele seja 1. Agora eu coloco um ponto e vírgula para separar os argumentos. Vamos para o próximo. Vocês estão vendo já aqui, ele está dando spoiler, né? Ó, que são 4 argumentos que eu vou precisar colocar. O X, as tentativas, o PS e o C. O primeiro a gente já colocou. Agora vamos para as tentativas. O número de tentativas, gente, é o nosso N. É o número de vezes que a gente repete. Na binomial, esse número é fixo. A gente já conhece quantas repetições houve, né? Então, nesse caso, ele era 12 originalmente, eu passei para 10 aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apontar para essa célula, I2, mas vou deixar ela fixa. Se vocês quiserem, vocês podem simplesmente colocar assim, ó, 12, pronto. Não tem problema nenhum. Bota um 10, pronto. Só que, eventualmente, se vocês forem usar outro N, vocês vão ter que voltar lá e digitar o novo N, tá certo? Mas não tem problema nenhum deixar desse jeito aí. Aí aqui eu vou deixar, como eu quero mostrar alguns exemplos, né? Eu vou deixar aqui assim. Ponto e vírgula para ir para o próximo. Qual é o próximo? É o PS. PS é probabilidade de sucesso. É o nosso Pzinho, né? É a probabilidade de sucesso de uma repetição do experimento de Bernoulli, que no nosso caso é esse 90%. Então eu posso digitar 0,9. Pronto, não tem problema. É fixo para todo mundo. Ou então eu posso colocar a célula G2 e prendo ela aqui com o meu dolinho. Agora o último, tá? É esse C. O que é esse C aí? Ele é o seguinte, essa mesma função, ela serve para calcular a nossa FP, a função de probabilidade, ou a nossa FDA, a função de distribuição acumulada, certo? Ou seja, qual é a probabilidade acumulada até aquele valor de x que nós estamos. Nesse momento aqui, eu estou interessado na função de probabilidade, que é a probabilidade individual, como ele chamou aqui, né? Ó. Então, quando esse C é igual a 0, ele calcula a probabilidade individual. Quando ele é igual a 1, está comendo ali a tela, mas ele calcula a probabilidade acumulada, né? Então, a gente vai deixar aqui como 0, porque a gente quer que calcule a probabilidade individual. Vou dar um Enter e vejam que o resultado que nós tínhamos calculado antes é igual ao resultado que o Excel calculou agora, certo? E eu vou copiar essa fórmula, vejam que ela está toda escrita em função do meu xi, que é esse número que vai variar aqui, do meu P, que é o 90%, que está fixo na célula G2, e do meu N, que é o meu célula I2, que também está fixa, né? Então eu posso agora copiar a fórmula para as demais células e tcharam, né? Beleza, olha aí. Ele achou os mesmos resultados, certo? Para simplificar a vida de vocês, eu vou colocar isso em percentual, fica mais fácil de enxergar, ó. Por que ele colocou 0 aqui? Porque era um número muito pequeno, tinha 10 zeros depois da vírgula, né? Então, você teria que botar muito zero aqui para enxergar alguma coisa, tá? Por isso que parece que está tudo zerado aqui. Mas vejam que depois essa probabilidade começa a aumentar um pouquinho, até que fica bem maior no final. O objetivo aqui era realmente esse, que as duas colunas ficassem iguais. Por quê? A gente calculou a mesma coisa. Só que aqui
fui eu que calculei, como eu disse, na munheca, né? Digitando a fórmula, né? E aqui foi o Excel que calculou usando uma fórmula específica que ele tem. E assim eu consegui mostrar que eu realmente calculei corretamente, né? Porque está dando igual ao do Excel aqui. Beleza? Outra coisa que eu acho interessante de mostrar para vocês é que quando a gente calculou o valor médio, lembra que eu mostrei que se eu fosse calcular o valor médio usando o operador esperança, seria super complicado. Eu vou simplificar. Como essas duas colunas são iguais, tá, gente? Eu vou apagar uma, tá só uma mesmo, porque para a gente só interessa uma, né? Não precisa ela estar aqui duas vezes. Então, eu vou apagar aqui e aqui, e vou deixar esses valores aqui. Como é que a gente calcula valor médio usando o operador esperança? Vocês vão lembrar que a gente fazia x vezes p de x, né? xi vezes p de xi. Ficou maiúsculo aqui. Beleza? Então é o quê? Ó? 0 vezes essa probabilidade. 1 vezes essa probabilidade. 2 vezes essa probabilidade. Então eu vou fazendo isso para cada um aqui, papapá, ó. Então aqui eu tenho os produtos. Como é que eu acho o valor médio? Somo. Ficou bem mais fácil no computador, né? Ó, deu 9 a média. Ficou bem mais fácil, porque eu estou usando o computador, certo? Na mão é chato, né? Mas ainda assim, a formulazinha, ó, a formulazinha aqui nos dizia que o valor médio era N vezes P. Pô, eu continuo achando que N vezes P é mais fácil de calcular, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, N, que é esse cara, vezes P, que é esse cara. Enter. 9. Beleza. Então, calculei a média usando o operador esperança e mostrei que o resultado dava igual à fórmula específica da binomial, certo? Que é N vezes P. Beleza? E o que é legal é que se eu trocar aqui, se eu voltar para o valor original do problema, que era 12, ele vai refazer minhas contas tudinho, ó. Ainda fez errado, filho da égua. Só para mostrar que eu errei. Onde é que eu errei? Mas eu acho legal quando dá errado, porque vocês percebem que, ó, se você não fizer certo, vai, vai dar errado, certo? Então aqui, N vezes P tá certo, não foi aqui que eu errei. Será que eu errei no cálculo da probabilidade ou será que eu errei no produto aqui? Acho que foi. Ah, tá faltando, porque eu fui até o 12, né? Tá faltando o 11 e o 12, né? Então eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Ui. Não é que eu errei, tá, gente? Como eu aumentei o meu N para 12, então eu tenho que fazer do 0 até o 12 agora. Então eu vou trazer aqui, ó, 1, 2. Ih, continua errado. Por quê? Porque na minha soma aqui eu não coloquei essas duas novas células, ó. Tá vendo? Ó, tô somando só esses. Beleza, então eu tenho que pegar aqui. Não, some tudinho, meu amigo. Agora sim. Ó, é esse tipo de coisa que vai acontecer com vocês. Vão errar, esses números vão dar diferente. Então tá errado. Tem que dar igual. Tem que dar igual. Aí você vai até achar o erro, tá certo? E assim a gente vai fazendo. Teremos que fazer isso para todas as questões da AC na planilha e manualmente. É mais ou menos isso. Só que cada um de vocês vai ter uma distribuição diferente. Cada um vai ter um sorteio e vocês vão pegar uma distribuição diferente. Então, vou usar esses últimos 10 minutos para mostrar aqui a nossa atividade computacional, que vai ser muito parecido com isso que eu acabei de apresentar para vocês. Beleza? Está aqui a nossa atividade computacional. Beleza? Entrega até sexta-feira da semana que vem. Agora que eu estou me tocando, que é sexta-feira 13, ó, show de bola. É dia da sorte. Então, primeira parte, modelagem, né? Que é essa que eu acabei de apresentar. Primeiro eu vou sortear para vocês, né, uma distribuição. Então eu vou dar uma planilha que a Ivana está perguntando se pode usar essas funções. Tem que usar essas funções, né? Tem que fazer dos dois jeitos. Tem que fazer na mão e com a função, certo? Dos dois jeitos e verificar se está dando a mesma coisa, né?
Não, pô, a sexta vai ser linda. É o dia que vocês entregam, entendeu? Então, ruim vai ser os dias antes. Aí é que vai ser pesado. Mas comecem desde já, que tem bastante tempo para trabalhar e a gente ainda tem alguns encontros até lá, e aí dá para vocês tirarem as dúvidas. Então vamos lá, ó. Vai ter o número de matrícula e do lado vai ter binomial, geométrica, uniforme, binomial negativa, Poisson, né? Aí você já sabe qual é a sua distribuição. Dependendo da distribuição, você vai precisar de um ou dois parâmetros, né? Por exemplo, se for a binomial, você vai precisar definir o n e o p. Se for uma geométrica, basta o p. Se for Poisson, você precisa do lambda e assim por diante, né? Se for uma binomial negativa, vai ser dado o r e o n, né? Ou melhor, o r e o p, certo? Porém, não é você, não são vocês que definem esses parâmetros. As regras de definição desses parâmetros estão explicadas na planilha, tá? Vocês vão ver que eu criei aí um jeito meio lúdico, uma brincadeira para vocês encontrarem, cada um de vocês, por exemplo, eu peguei uma binomial, e meu amigo também pegou uma binomial. Só que o meu N e o meu P são diferentes do dele, certo? Eu peguei uma geométrica e meu amigo também, minha amiga também. Mas eu tenho um P igual a 20%, ela tem um P igual a 30% e ele igual a 40%. Então são distribuições diferentes, tá certo? Primeira coisa que você vai fazer é a distribuição em si, que é basicamente montar uma tabelinha desse jeitinho aqui, né? Primeiramente eu vou apagar aqui, porque essa coluna, né, inicialmente ela não é necessária. Ó. Essa tabelinha que está aí na tela seria mais ou menos isso aqui, né? Ó. O XI, ó, tá aqui, certo? O P de XI, ó, que está escrito aqui, ó, fazendo os cálculos manualmente. Seria essa coluna aqui, certo? Vou colocar aqui, manual. Só que lembra que eu apaguei a do manual, né? Então, na verdade, seria bem aqui. Aqui seria a conferência, né? Eu vou conferir. O P de XI, usando a função Excel, a função do Excel, certo? Então, notem que aqui, ó, eu tenho duas colunas que teoricamente são iguais, tá? Eu vou colocar nessas duas colunas a mesma coisa, só que nessa primeira coluna eu calculo manualmente, que nem eu mostrei para vocês que eu tinha feito aqui, né? Quando eu calculei primeiro aqui as probabilidades. E na segunda coluna eu vou usar a função. Inclusive eu dou a função lá na planilha, tá? Então já mostrar aqui a planilha oficial. Aqui é uma preenchida, aqui é uma que está em branco. Então, aqui é a uniforme, aqui é a binomial. Deixa eu mostrar o exemplo da binomial. Está aqui a função, né, distri-binom. Eu digo até como é que você usa a função, ó. Xi, N, P e 0, tá? Eu já estou dizendo como é que você usa. Aqui eu coloquei P de 0, P de 1, não sei o quê, porque você vai calcular esses valores em função dos teus parâmetros. Esses parâmetros, tá aqui a regra de definição. Vai depender do teu aniversário, na verdade, tá? Por exemplo, aqui é uma pessoa que nasceu em... Peraí, o N dela deu 10, né? Então ela nasceu ou em setembro ou em outubro. O P tá faltando eu explicar, eu vou ter que colocar aqui. O P, se eu não me engano, era baseado no número de matrícula, mas não se preocupem não, que quando colocar lá eu vou ajustar isso aqui, certo? Vamos supor que o cara tem um número de matrícula que termina com 7. Aí ele ficou aqui, ó. Não, na verdade, desculpem, é a data de aniversário, tá aqui, a data de aniversário. 7, 10. Então o cara olha aqui, 7 é o P dele, e 10 é porque, para quem nasce no mês 9 ou 10, vai usar um N igual a 10. Tá entendendo? Então, se outro colega seu também pegar a distribuição binomial, ele vai ter outros parâmetros. Provavelmente a data de aniversário é diferente, né?
Então, nesse exemplo aqui, o meu N vai variar de 0 até 10, eu vou ter que colocar aqui os números de 0 até 10, e aqui eu vou calcular as probabilidades usando aquela função que eu acabei de fazer para vocês, que está gravada, que eu vou liberar esse vídeo daqui a pouco para vocês podem rever quando quiserem, né? Fazem os cálculos aqui. E aqui vocês usam a função distrib_non, que é meio que para verificar se essa coluna está correta, tá? Se essa coluna não tiver igual a essa, não relaxem, não se aquietem até elas ficarem iguais, certo? E é ficarem iguais, mas não é digitando o mesmo número nas duas, não, viu? Que aí não vale, não. É realmente fazendo as contas aqui, usando a função aqui, e tem que bater as duas coisas. E, por fim, a terceira coluna é a FDA, é a função de distribuição acumulada, né? Que, obviamente, basta você ir pegando o P de 0, depois, na segunda, você soma o acumulado com o P de 1, depois você soma o acumulado com o P de 2, e aí vai acumulando até chegar em 100%. Certo? Aí você construiu aqui a sua distribuição, né, a sua tabelinha, que seria essa tabela aqui, ó, certo? Basta fazer lá na planilha, certo? Faz lá na planilha, não vai fazer aqui. Isso aqui é só para orientar vocês, tá? Quais são as questões. Eu peço para você traçar o gráfico da função de probabilidade. Foi o que eu fiz agora há pouco, né? Só que eu falei que eu não ajustei ali a largurinha das barras, mas é basicamente aquilo ali, tá? Traçar o gráfico da função de probabilidade. A FDA não precisa fazer manualmente. A FDA não. Basta fazer isso aqui que está aqui, ó, e somando o acumulado com o próximo. A cada linha você pega a função de probabilidade e soma com o acumulado anterior. Certo? Tracei o gráfico, tranquilo. Até aqui é muito fácil, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que quem fez essa parte aqui fez o grosso, né? Fez o principal aqui, né? Dessa parte 1. E o gráfico eu acho que realmente é mais fácil. E agora a gente vai comparar média e variância. Primeiro, vocês vão calcular média e variância usando as fórmulas dos operadores, né? Então, no nosso caso, eu só fiz a média, não fiz a variância, tá? Apaguei, né? Mas ela estava aqui. Então, aquele jeito que eu fiz, fazendo isso vezes isso vezes isso, e fazendo para todo mundo, depois somando, aí apareceu o 9 lá, né? Enfim, aquilo ali é o item 3, certo? É esse item que eu estou pedindo para você calcular a média e a variância usando as equações dos operadores média e variância, do operador esperança e do operador variância, certo? Então, para ficar bem claro, é isso que eu estou pedindo aqui. Só que no exemplo eu só fiz com a média, eu estou pedindo para você fazer com a variância também. E aí, em seguida, você vai olhar qual é a fórmula específica da média e da variância da tua distribuição. Nesse caso aqui é NP, e a variância é NP vezes, vezes 1 menos P. Aí calcula, agora usando essa fórmula aí, e vê se bate com a anterior, certo? Esse é o objetivo dessa parte inicial do trabalho. Tá? Então, foi basicamente o que eu tinha feito antes, né? Fazer de novo aqui, ó. Esse vezes esse. Aí eu vou fazer para todo mundo. E faço isso aqui. Soma. Aí eu fiz o item 3A, né? O 3 média, certo? E o 4A, ou 4 média, seria fazer N vezes P. Aí deu igual, tá ok. Beleza? O 3B, né, e o 4B seria fazer a mesma coisa com a variância. Tranquilo? Dúvidas até aí? Então, quem fez até aqui já tem 5 pontos, né? Fez a metade do trabalho. A outra metade é a parte de simulação. Essa parte é muito legal. Eu espero que vocês tentem fazer rapidamente daqui para o final dessa semana, porque vai surgir algumas dúvidas, com certeza vai surgir algumas dúvidas. Aí eu posso voltar a mencionar algumas dicas, né, alguns toques que eu posso dar para vocês, mas basicamente vocês vão trabalhar com geração de números aleatórios, tá?
Vocês vão gerar números aleatórios como se vocês estivessem simulando que estão fazendo uma amostragem, uma coleta de dados dessa população, dessa variável aleatória aí. Então, você tem um modelo, né, que representa uma variável aleatória, né, uma binomial, uma geométrica, uma uniforme, e aí, se eu dissesse assim, colete aí uns dados, você ia dizer, como? Como é que eu vou coletar os dados, né, se isso aqui é só um problema teórico e tal? Então, você usa o computador para simular a geração de números que foram coletados, que foram sorteados daquela variável aleatória, tá certo? Então, claro que eu vou explicar como é que vocês fazem isso, certo? Eu vou explicar, mas eu vou logo explicar o restante das etapas aqui. Uma vez que você criou essas amostras simuladas, certo? Vão ser 1000 no total. Imagina, quando é que você pega 1000 amostras? O bom de trabalhar com computador é isso, você pode pegar amostras bem grandes, tá? Porque com amostras bem grandes, você tem uma representatividade melhor da tua população, certo? Isso aqui, mais na frente, se algum de vocês for trabalhar com modelagem de sistemas de engenharia, vocês vão ver que acontece demais, demais. É um trabalho, inclusive, muito requisitado, né, nos laboratórios e nas empresas. No caso aqui, a gente vai trabalhar com 1000 amostras, né? Vocês vão simular a geração de 1000 amostras e vão calcular a média variância dessas amostras. É muito fácil, porque uma vez que você gerou as amostras, vai ser muito parecido com aquele trabalho passado da AC1. Só que lá, vocês coletaram de verdade os dados. Agora você vai ter uma coluna com um monte de número que foi resultado de uma simulação. Mas para a gente é como se fossem números amostrados de algum problema real. Então você vai lá e calcula a média e a variância. Mas usando o Excel, então é tranquilo, é só usar aquela função média ou a função var, né, var-a, certo? E aí compara com os resultados teóricos, beleza? Compara com os resultados teóricos. Vou mostrar aqui. Basicamente é aqui na coluna G que você vai colocar os seus dados, só que agora são dados simulados, certo? A gente vai colocar 1000 amostras, ou seja, até a coluna 1000 lá embaixo, né? Para ficar bem grande mesmo e para que essa amostra fique representativa da nossa população, tá? Aqui eu vou fazer a média, usando a função média, certo? E aqui eu vou fazer o var-a, certo? Difícil sim, só isso, só isso. Aquela questão 2 é só isso. Aqui a questão 1 da parte 2, nós estamos agora na parte 2, né? Então, a coluna G, o preenchimento da coluna G, tá? Corretamente, é a questão 1, que vale 2 pontos, e o preenchimento dessas duas células aqui é a questão 2, que vale 1 ponto, porque é muito simples, então é meio ponto para cada. Beleza? E por fim, os últimos 2 pontos é você fazer a distribuição de frequências, que é uma coisa que vocês já fizeram no AC1, tá? É basicamente fazer a tabelinha do histograma, né, da distribuição de frequência para essa coluna aqui. Só isso, certo? Então, por exemplo, se a ideia, gente, a ideia geral, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho para caber. A ideia geral, se não ficou claro ainda, é que essa tabela e essa se pareçam muito, certo? Em princípio, elas devem ser bem parecidas, mas não necessariamente iguais. Por quê? Isso aqui é o modelo teórico. Isso aqui é o fruto de uma amostra. Mas é uma amostra bem grande. Então, ela deve se parecer muito. Então, por exemplo, se aqui... Não, eu vou falar por exemplo, não. Eu vou mostrar um exemplo, é melhor. Que esse que já está pronto aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui está um pouquinho diferente nesse exemplo aqui, né? Mas, claro, é geométrica. Aqui, binomial. Deixa eu colocar um 6 aqui, um 5, vai. Ó, vocês estão vendo que deu erro aqui? Por que deu erro? Porque eu botei o n igual a 5, né? E o n igual a 5, obviamente, na binomial, o xi só vai de 0 até 5. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Certo? Aliás, eu vou apagar aqui também. Então, o meu xi, vamos supor que você pegou a binomial e você pegou um n igual a 5 e um p igual a 40%. Então, você pode imaginar um problema qualquer, sei lá, eu tenho
5 lâmpadas, eu tenho 40% de chance de uma lâmpada estar queimada. Ih, não ficou muito bom não esse problema. Vou pegar outro problema. Então, eu tenho 5, sei lá, 5 meninos, tenho 40% de chance de ser um menino que, sei lá, 5 adultos, 5 adultos, 40% de chance de um que já pegou Covid. Porra, tomara que não, né? 40% é muito. Sei lá, não estou criativo agora não, mas depois vocês pensem em alguma coisa. Qual é a probabilidade de que 0 deles tenha essa característica aí, esse sucesso, né? De 1, de 2, de 3. Então vejam que aqui eu já fiz as contas manualmente, tá? Eu não vou clicar para mostrar para vocês, que eu não quero dar spoiler, mas basicamente aqui eu fiz as contas manualmente, certo? Considerando esses valores de x, y, considerando o n e o p. E aqui eu fiz usando a distribinom. Aqui eu posso mostrar, que eu já mostrei, né? Ó, então aqui eu fiz a distribinom, ó, o xi é 0, o p, ou melhor, o n começa com n, né? É o B6, que é 5, o p é o B5, que é 40%, e eu sempre termino com o 0, porque eu quero a função de probabilidade. Vale, me deu, já é quase meio-dia, né? Não passei ainda. Vocês me deixam falar, para vocês verem uma coisa. Eu vou me embora. Espera aí, viu? Eu vou passar o formulário e eu vou só terminar esse exemplo, tá? Aí a gente encerra. Só um minuto. Eu vou concluir esse exemplo porque eu acho que é importante, né? Já que está ficando gravado e depois vocês podem rever e focar na parte que mais interessa aí quando vocês estiverem fazendo o trabalhinho, mas pelo menos fica gravado, tá? Ninguém está perguntando nada, mas eu acredito que depois que vocês começarem a fazer, vocês vão ter perguntas. Então, tentem mexer no trabalho até o final de semana, certo? Estou soltando aqui o formulário de presença, desculpem a demora, certo? A Manuel está perguntando se precisa dos cálculos em PDF. Não, não precisa de nada em PDF. Vocês vão entregar só a planilha e vocês vão preencher todos esses resultados num formulário. Esse formulário é só para me facilitar a correção, certo? Mas eu quero receber essa planilha preenchida, tá? Em Excel ou em LibreOffice, tá? Porque é nela que a gente vai olhar se os cálculos estão corretos. Então, ó, aqui vocês têm a questão 1, né? Ó, essa questão aqui de fazer a tabelazinha, né? Tá? Certo? A tabela com a função de probabilidade 2 vezes, a primeira manual, a segunda usando a função do Excel, e a terceira aqui já é a FDA, né? Já é a acumulada, que termina aqui em 100%, certo? Aqui você vai ver que se eu somar a 100%, então está correto. E aqui você tem a geração de números aleatórios, seguindo uma distribuição binomial com n igual a 5 e p igual a 40%. Em outras palavras, aqui, gente, eu tenho números de 0 a 5, sendo que desses 1.000 números gerados, a tendência é que eu tenha mais ou menos 7% ou quase 8% de zeros, quase 26% desses 1.000 aqui devem ser uns, né, números 1, 34,56 é o 2, é a frequência com que o 2 deve aparecer ali, né? 23% é o 3, 7,68 é o 4 e 1%, eu espero que 1% desses 1.000 números seja o número 5, tá? A gente espera, né? Ou seja,
cerca de 10 5 devem aparecer aqui. Agora eu vou para a minha distribuição de frequência. Tá? Vou para a minha distribuição de frequência. Olha aqui, ó. Realmente está muito parecido. Ó. Aqui eu tinha 7,68. Eu estou contando, nesses 1000 aqui, eu estou contando 6,80 zeros. Era para ser 26% quase de uns. Eu estou contando 22%. Não ficou muito bom, mas é uma aproximação. Então, acontece, né? Eu tenho 36% de 2, eu tenho 24,9% de 3, no lugar de 23%. O 4 era para ter uma frequência de 7,68, está aparecendo aqui 8,7. E o 5, que era para ser 1%, apareceram só 8 5, então 0,8%. Beleza? Porém, essa geração de dados, ela é dinâmica, tá? Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Ó, basta que eu dê um Enter em qualquer lugar, ou que eu aperte no F9 do computador, essa função que está aqui na coluna G, ela atualiza esses dados, que é literalmente como se ela jogasse fora esses 1000 valores e pegasse outros 1000 aleatoriamente. O que aconteceria se eu tivesse feito um outro sorteio no lugar desses 1000 amostras aqui? Vou apertar no F9 aqui para vocês verem. Ui, fiquei na coisa errada. Pronto. Aí, viram que deu uma atualizada? Olha aqui, os valores mudaram um pouco. Ó, já tem 9 5, já mudou um pouco. Então, aquele valor que estava, por exemplo, aqui estava 25,9, né? E lá estava meio distante do 25,9. Agora já ficou mais perto, né? O 23 agora também está mais perto. Então, é normal que haja essa alternância. Por quê? Porque são amostras aleatórias, tá certo? O importante, gente, é que, grosseiramente, esses caras se aproximem desses, girem em torno, tá certo? E isso fica muito massa de ver quando você tem dois gráficos. O gráfico desse lado de cá e o gráfico desse lado de cá. Esse aqui é fixo, né? Esse lado da esquerda é fixo e esse lado da direita fica variando, né? As barrinhas aumentando e diminuindo, mas bem pouquinho em torno dos valores que a gente tem ali, tá certo? Isso, os 1000 dados, eles estão aqui na coluna G, mas isso aqui é uma função. Eu não vou responder essa pergunta agora, que é, como é que eu faço para gerar esses dados? Não vai dar tempo, certo, gente? Mas na próxima aula eu explico melhor como é que faz para gerar esses dados aqui. Mas o fato é que a função que está aqui dentro, que eu não vou clicar aqui, mas essa função, ela é dinâmica. Então, toda vida que eu clico aqui no F9, ele vai gerar outro conjunto de dados. Estou clicando aqui várias vezes. Ó. Vocês estão vendo aí como está alternando? É disso que eu estou falando. Ah, professor, o meu tá todo doido, tá só mudando os valores. É para ser assim, negada. É para ser assim, viu? Não tá errado, não, tá certo. Não ligam para spoiler, né? Não, mas aí vocês vão ter que assistir a aula de quarta-feira. Beleza? Então é isso, assim, eu acho que eu já dei uma boa passada para vocês entenderem. Vou deixar vocês mexerem um pouco, eu vou colocar isso aqui lá no Siga. E quarta-feira a gente volta. Tem mais conteúdo, tem mais matéria. E vamos em frente. Obrigado por acompanharem, por estarem aqui comigo até essa hora. Um abraço. Quem não colocou a presença aí, não esqueça. Até quarta. Deixa eu colocar de novo aqui.